Bom, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio São Francisco FM para um bate-papo sobre cardiologia, doenças cardiovasculares, o médico cardiologista Dr. Júnior Schereni, que é de São Francisco de Itabapoana. Júnior, prazer receber você aqui nos estúdios da Rádio São Francisco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo sobre a cardiologia e tantos outros assuntos que a gente vai conversar aqui. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Agradeço a oportunidade, e o convite de vir aqui na Rádio São Francisco, para a gente estar fazendo esse bate-papo e tirando algumas dúvidas da população, e tentando orientar da melhor maneira possível. Bom, Júnior, vamos iniciar falando sobre as doenças cardiovasculares. Quais são elas? Então, a doença cardiovascular, ela engloba o quê? A hipertensão arterial, que pode ser dividida em hipertensão arterial sistêmica, e a secundária. Tá? Tem as arritmias, que tem as arritmias benignas e as malignas, Tem a própria insuficiência renal, que a própria hipertensão pode começar lesando esse rins, o diabetes, o AVC. Então, a gente tem inúmeros tipos de doenças cardiovasculares. E quais são os principais fatores de risco para essas doenças cardiovasculares? Então, o principal fator de risco hoje é o quê? É o estilo de vida e os hábitos alimentares. A falta de atividade física, uma alimentação não saudável, o tempo prolongado em uso de celular, em frente à TV, entendeu? E também tem os fatores de riscos que são herdados da nossa família, que são os fatores genéticos. Ô, Júnior, a ideia de trazer você aqui, obviamente, também tem a ver com exatamente isso, o sedentarismo. Trazer um médico cardiologista aqui na Rádio São Francisco para falar sobre a importância da atividade física. Então, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, orientar, inclusive, quem quer começar a fazer uma atividade física. Mas, dentre essas doenças que você citou aí, acho que o infarto é o que mais mata, talvez, você vai me dizer se eu estou correto. E aí eu pergunto, o que caracteriza um infarto? Existe algum tipo de infarto? E dentro das doenças cardiovasculares, é de fato a que mais mata? Então, hoje a doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil. Ela mata 3 vezes mais do que todos os cânceres juntos. Então, é uma doença que a gente precisa ficar atento e precisa tomar as medidas de prevenção. O infarto ele é dividido em infarto com supra e sem supra. Eu não vou estar entrando em detalhes disso, podendo também não estar confundindo a cabeça do ouvinte. Mas o que a gente precisa saber, se a gente fizer uma dieta adequada, uma programação de exercício físico, a gente vai começar a tentar melhorar a nossa qualidade de vida e tentar evitar as doenças do futuro. Hoje, o infarto ele é a principal causa isolada de morte no Brasil. E sabemos que a doença cardiovascular, entre elas o infarto, hipertensão, AVC, é a causa que mata mais pacientes durante o ano. Só hoje nós observamos aqui pelo cardiômetro, com 18 dias percorridos de janeiro, no início do ano, nós já tivemos aqui 19.335 mortes até o momento. Tá? E por dia... Isso no Brasil, Isso no Brasil. E só hoje foram 535 mortes por dia no Brasil inteiro. Por doenças cardiovasculares. Por doenças cardiovasculares. Lembrando a todos que essa entrevista está sendo gravada no dia 18 de janeiro, e os dados são até essa data. O Júnior, em relação às doenças cardiovasculares, vamos imaginar uma situação hipotética de um indivíduo que faz check-up regularmente, o hemograma e o colesterol são normais, pessoas que
vivem sempre com as taxas equilibradas. Ela tem a possibilidade de uma hora para outra, entupir uma veia ou essa veia vai sendo entupida aos poucos? O que acontece, Vinícius? Em termos de lesão de artéria coronariana, é uma progressão da própria doença. O fato de você não ter um colesterol alterado, uma glicose alterada, até mesmo um indivíduo que faça atividade física, isso não exclui o paciente de desenvolver doença coronariana, entendeu? Então, um indivíduo hoje saudável que faz atividade física, né, normalmente, ele também corre esse risco. Porém, o risco é bem menor do que os indivíduos que já têm uma doença pré-estabelecida, já têm alteração da glicose, já têm alteração do colesterol, já vive uma vida sedentária, uma vida sob estresse, entendeu? Então, tudo isso são fatores de risco para desenvolver a doença coronariana e também para alterar a pressão, enfim, né? Agora, para configurar, voltando a falar sobre infarto e AVC, para configurar o infarto, qual veia que precisa estar interrompida? E no caso do AVC, a diferença é que quando ele AVC é porque é uma veia do cérebro, né? Sim. A diferença básica é essa? Tá, o que acontece? O infarto, você tem um comprometimento da artéria do coração, tá? É artéria, não veia. Perfeito. Então, você tem ali uma obstrução, né? Vai tendo gradativamente uma obstrução da artéria, essa placa vai crescendo até chegar a um ponto que vai obstruir todo o fluxo de sangue e levar a um infarto miocárdico. Já o AVC, né, você tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O mais comum é o isquêmico, em torno de 80% dos casos. O que pode levar ao AVC? A um entupimento, sim, da artéria, progressão de doença, né, arteriosclerótica, que é o aumento da plaquinha instalado dentro da artéria, como também o pico hipertensivo, a própria alteração pressórica ou uma pressão descontrolada pode sim levar o AVC. E a maior causa de AVC é o quê? A alteração da própria pressão. E quando ele é hemorrágico, é porque houve um pico de pressão, né? E geralmente rompe essa... Tanto no isquêmico, pode ser por causa de pico, pode ser por causa de arritmia, e no hemorrágico, sim, a alteração da pressão aumentou, a própria artéria já tem uma doença instalada e ela acaba se rompendo. Aí a gente fala que teve um AVC hemorrágico. E no caso do isquêmico, há uma interrupção desse fluxo ou não? Sim, tem uma interrupção sim do fluxo, né? E tem também a questão do ataque isquêmico transitório, que também é uma classificação, que você vai faltar sangue e oxigênio por um determinado tempo, o paciente vai ter os sintomas, pode até diminuir a força motora, né, do paciente, porém, com o tempo, isso acaba voltando ao normal e não deixa sequela. Já no AVC isquêmico, o paciente pode ficar com sequela porque pode ter algum dano cerebral. A gente vê que muitas dessas doenças elas estão interligadas, né? Tudo num contexto cardiovascular, mas começa e tem uma causa, né? Em geral, essa alteração de pressão, né? Sim. A partir daí começam a desencadear outros sintomas e outras doenças, né? Bom, quais cuidados devem ter pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares? De fato, o fator genético pesa muito? Sim. O fator genético acaba pesando muito, porém, o seu estilo de vida vai pesar muito mais. Porque se você já sabe que você tem uma herança genética de doença coronariana ou alguma doença cardiovascular, você tem que começar a mudar o seu estilo de vida. Como? Dieta e atividade física, né? E sim, fazendo consultas com frequências, né? Poder a gente estar vendo em relação à questão de colesterol, de triglicerídeos, de glicose, ver como é que está o funcionamento do coração, através de exames específicos, enfim. A partir de que idade o paciente deve fazer regularmente um check-up? Então, isso não tem uma definição específica, porque
depende do histórico familiar. Mas, geralmente, a gente recomenda em torno de 35 a 40 anos já começar a fazer a avaliação anual. Anual, né? Em relação à atividade física, você comentou muito sobre essa importância, né? Mas por que fazer atividade física? Em que ela é benéfica na prática para o nosso corpo? Certo. Então, tem uma diferença entre a atividade física e o exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que o paciente vá fazer dentro das suas atividades de trabalho, atividades domésticas, enfim. O exercício físico é uma atividade física programada, então você vai tirar um tempo, né, para fazer aquela atividade física, com orientação também do profissional, né, poder estar tentando te ajudar. Em relação ao benefício da atividade física, por quê? Porque ela vai melhorar seu condicionamento físico, vai controlar a glicose, colesterol, triglicerídeo, vai evitar doenças no futuro, né? Ajuda a controlar a pressão, ajuda a controlar a diabetes. Então, o benefício que nós temos em relação à questão da atividade física associada com a dieta e uma boa qualidade de sono, a gente acaba diminuindo, né, a incidência dessas doenças cardiovasculares. No caso, o benefício do exercício físico. O benefício do exercício. Porque tem muita gente, por exemplo, que trabalha no terceiro andar, sobe escada, desce escada. Essa atividade física não pode contar como exercício físico. Não, né? pode, porque ele acaba fazendo isso sobre o estresse. E quando a gente faz um exercício físico, a gente faz uma programação e não faz sobre o estresse, né? Por exemplo, sou vendedor, ando muito na rua vendendo de porta em porta, né? É uma atividade física, mas não um exercício, né? Não um exercício. Então, não tem que usar essa desculpa, já faço exercício físico. Não, você faz uma atividade. Você faz uma atividade, você vai programar para fazer um exercício físico. Agora, para quem vive uma vida sedentária, Júnior, o que se deve levar em consideração para iniciar uma atividade física? Primeiro, o que eu devo fazer, né? Primeiro, o que acontece? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda você fazer um exercício físico, né, 150 minutos por semana. E dentro desses 150 minutos, eu posso fazer em um dia só? Não, eu tenho que dividir isso em 5 dias. Então, vai ser no mínimo mais ou menos 30 minutos por dia. Pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada, pode ser ir para a academia, né? E aí é bom ter uma orientação do próprio profissional para a gente tentar programar esse tempo seu de atividade física. Nesses pacientes que são sedentários, é a hora de quê? De mudar. Mudar por quê? Porque nós temos números exatos em relação ao que a doença cardiovascular pode causar. E um desses fatores é o quê? Sedentarismo, né? A dieta inadequada, o tempo excessivo em celular e em televisão. E deixando o quê? A sua saúde de lado. Agora, quem deseja iniciar hoje uma atividade física, tem alguma modalidade que você sugere que seja mais eficaz, por exemplo, para lidar com sobrepeso ou obesidade? Tem aquela que você consegue, associando a uma dieta, um resultado mais rápido? Então, o que acontece? O resultado milagroso a gente não vai ter, né? O que a gente precisa fazer é tentar programar, né, esse exercício físico. Porém, a gente precisa individualizar cada paciente. Um paciente jovem, um paciente idoso, o paciente que tem já doenças instaladas e um paciente que não tem doença instalada. De um paciente novo, a gente pode começar com uma atividade aí de moderada intensidade. Já no paciente já idoso, vai ser de leve a moderada, ou se ele já tiver uma doença cardiovascular, até mesmo uma insuficiência cardíaca, ou até mesmo um histórico de infarto, a gente vai programar uma reabilitação cardiovascular para esse paciente. Então, a intensidade desse exercício físico vai ser bem menor do que um paciente que não tem já uma doença, né, instalada. Agora, Júnior, os ouvintes têm, obviamente, que N situações no dia a dia, né? Mas imaginemos alguém que faça alguma atividade física regularmente, mas vive uma vida alimentar desregrada. Esse indivíduo
que caminha todos os dias, de vez em quando faz um pedal ou joga um futebol, mas que, infelizmente, né, pelos prazeres da gula ou daquela cervejinha aos fins de semana, vive uma vida alimentar desregrada. Quais os riscos da pessoa não mudar de vida radicalmente e ficar só ali praticando aquele esporte, né, de leve a moderado, sem cuidar da alimentação? Então, o que acontece? Nós precisamos fazer o tratamento em conjunto, né, em relação a associar a dieta adequada junto à atividade física. O paciente que fala assim, eu faço atividade física uma vez por semana, que é o jogo do final de semana. Isso não é recomendado. Por quê? Porque o paciente não está com um condicionamento físico adequado e você sabe que o futebol é um esporte de explosão. Às vezes a pessoa vai lançar uma bola, o cara vai correr atrás da bola e ele vai aumentar muito o seu consumo de oxigênio e a sua frequência cardíaca. Então, se ele já tiver uma doença coronariana instalada, ele pode apresentar sintomas ou pode até apresentar um evento súbito. Então, o ideal é que se faça a dieta e a atividade física regularmente, não só aos finais de semana ou uma ou duas vezes por semana. Vocês, médicos, quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, o que você me sugere? O que você, como profissional, entende nesse momento com o paciente em dúvida? O que você sugere como atividade física? Então, foi o que eu falei, a gente precisa individualizar de cada paciente, né? E a outra coisa que a gente precisa saber é qual o tipo de atividade que o paciente quer fazer. Porque às vezes o paciente não quer ir para a academia, mas quer fazer uma caminhada, ou quer pedalar, ou quer intercalar uma pedalada e uma caminhada. Às vezes o paciente que já tem uma doença ortopédica não pode caminhar e nem pode fazer a musculação, mas está indicado fazer o pilates, está indicado fazer a hidroginástica. Então, a gente precisa individualizar. Perfeito. E ver quais são os tipos de doença que o paciente tem, poder não estar limitando e não piorar também a dor, né, desse paciente. Perfeito. Está bem entendido, doutor. A atividade física e o exercício físico, principalmente, né, faz bem para a mente também, né? A gente tem aí inúmeros casos de pessoas que estão lidando com doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estafa, tendo no exercício físico uma ajuda. Por que o exercício, apesar de não ser a sua área, né, mas, na sua opinião, por que o exercício físico traz essa satisfação e, ao mesmo tempo, ajuda no enfrentamento a essas doenças, vamos dizer assim, da alma, né? Certo. Então, essas questões de ansiedade, depressão, isso faz parte do cotidiano do cardiologista também, porque ela também aumenta o risco de desenvolver doença cardiovascular. Principalmente a depressão, o quadro de estresse, que você começa a liberar muita adrenalina, e essa adrenalina acaba agindo nas artérias e no vaso do coração e vai aumentar o quê? A sua frequência cardíaca e o consumo de oxigênio também, tá? Então, a gente precisa tratar a nossa mente, mas tratar o nosso corpo também. Então, a atividade física para esses pacientes que têm ansiedade, estafa, depressão, é primordial para tentar evitar doenças no futuro, né, como doenças cardiovasculares, e ajudar no tratamento dessas doenças, né, que elas já vêm. Foi o que você falou, individualizar o tratamento, né? Uma atividade física prazerosa para o paciente vai gerar o que é o fim dela? Então, vai gerar um melhor condicionamento físico, o paciente vai estar se sentindo melhor, vai ajudar a controlar pressão, colesterol, triglicerídeo, diabetes e vai evitar o quê? Os desfechos das complicações dessas doenças de base no futuro. Mas o prazer da atividade física gera uma substância no cérebro também, a endorfina. Né? A endorfina, né? E essa sensação de bem-estar, esse prazer melhora no enfrentamento dessas doenças. Sim, né? Com certeza. Vai melhorar a autoestima do paciente também, né? Um exemplo, você começa a fazer o exercício físico, o que você fazia antes, você está fazendo hoje bem mais.
o seu corpo vai mudando, a tonicidade da sua musculatura vai mudando. Então, o paciente acaba percebendo o resultado, vai melhorando sua autoestima, o seu bem-estar, e ele vai procurar o quê? Mais ainda fazer atividade física e vai ajustar a sua dieta também. Doutor, em relação à dieta, só para a gente fechar essa questão aí da alimentação, né? É claro que tudo tem que ser individualizado, né? E vocês, cardiologistas, também trabalham em conjunto com os nutricionistas Sim. na prescrição da dieta, né? Mas, em linhas gerais, assim, quais alimentos que nós devemos evitar? São inimigos do coração. Então, é gordura, o sal, né? Gordura, sal, embutidos, enlatados, essas comidas industrializadas, o seu sanduíche com frequência, a sua pizza com frequência, isso, né, acaba prejudicando o nosso sistema cardiovascular. Isso não significa que você não possa comer, mas você não vai comer todo dia, todo final de semana. Então, você tem que tentar programar, porque ninguém vai seguir uma dieta 100%. Né? Perfeito. Para fechar esse bate-papo, o que avançou nos últimos anos em relação à cardiologia? O que a gente poderia destacar de avanço nessas últimas 2 décadas que, há um tempo atrás, era inimaginável que a gente poderia ter a serviço de tratamentos de doenças coronarianas? Então, Vinícius, a medicina hoje vem avançando muito, né? Até assustador. E hoje nós vamos indicar uma cirurgia para uma troca de uma válvula chamada de válvula aórtica. Antigamente a gente abria o peito do paciente, hoje a gente consegue fazer pela virilha e chegar com um catéter lá no coração, na válvula do paciente e implantar outra válvula ali. A gente consegue corrigir algum defeito da válvula ou algum defeito do coração, que o paciente já nasceu com isso, e tudo através da perna. Então, a medicina e a cardiologia vem avançando muito, muito. Em relação agora à questão da inteligência artificial, está vindo muito para ajudar a área médica e dentro da cardiologia também. Antes de vir para cá, eu estava conversando com um representante do aparelho e a gente acabou fechando o negócio, né? Fomos o primeiro município do estado do Rio a comprar esse aparelho, e esse aparelho já vai vir com a inteligência artificial, e aí a gente vai começar a melhorar a questão de medida, de funcionalidade do coração. Isso vai nos dar uma definição bem melhor do que os outros aparelhos, né? Bom, e nós temos essa tecnologia à disposição aqui, né, na sua clínica, né? Sim, aqui na CenterMed, nós já temos um aparelho também de alta qualidade e resolução, também, que na época, quando foi adquirido, foi o primeiro a ser adquirido também no estado do Rio. Itaperuna não tinha, Campos não tinha, Macaé não tinha, Rio das Ostras não tinha, só o centro mesmo, que é o Rio, que já tinha esse aparelho. E aí o aparelho tem uma imagem excelente, né? E a gente acaba tendo uma definição muito boa, não só para os exames cardiológicos, mas como os exames de ultrassom em geral, né? E aí, então, essa parte de imagem, exames também avançou muito nos últimos tempos. Avançou muito. Júnior, eu assisti a um vídeo recente de um meme e a pessoa falava que quanto mais atividade física, mais o coração vai bater, e o coração tem uma vida útil por batimentos por minuto. Isso, tem algum fundamento ou é uma tremenda de uma balela? Não, isso é balela. O que acontece? Quando a gente faz atividade física, a gente vai tentando dar um melhor condicionamento físico para o nosso corpo e a gente vai tentar melhorar a contratilidade do coração. Então, nesses pacientes de alto rendimento, principalmente jogador de futebol, a frequência cardíaca dele é mais baixa. Enquanto a gente faz uma atividade física, né, um exemplo, a musculação, até mesmo o crossfit e tal, a gente aumenta muito a nossa frequência cardíaca. Desses pacientes, nesses atletas, né, de alto rendimento, a frequência cardíaca vai o quê? Já vai diminuindo.
E aí, com tudo que ele faça, o esforço vai aumentar pouco. Por quê? Porque o coração dele foi readaptado àquilo que o corpo dele está precisando. Condicionamento físico, então, tem a ver com isso? Sim. Você inicia uma atividade física, obviamente que os seus batimentos cardíacos vão ser sempre um pouquinho mais altos, mas a partir que você vai adquirindo esse condicionamento, essa frequência vai diminuindo. Vai diminuindo. Isso acontece também para nós simples mortais, né? Sim, e acontece com a pressão também. No pico do nosso esforço, a nossa pressão vai o quê? Vai aumentar. Por quê? Porque o nosso coração está precisando de mais sangue e mais oxigênio. Então, é normal a nossa frequência cardíaca aumentar e a nossa pressão aumentar. Contudo, que a gente para a atividade física e vai diminuindo, tanto a pressão quanto a frequência cardíaca. Isso, ao longo do tempo, né, vai controlar a frequência cardíaca e pressão, já não vai começar a gerar aqueles picos hipertensivos. Eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, batendo esse papo sobre cardiologia, doenças cardiovasculares e a importância do exercício físico. Aprendemos hoje a diferença da atividade física para o exercício físico, né? Vamos colocar na nossa rotina os exercícios físicos. Júnior, muito obrigado, cardiologista de nossa cidade, Dr. Júnior Cherene, que se propôs a estar aqui na rádio para bater esse papo com os ouvintes e também com os amigos internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Júnior, muito obrigado pela entrevista. Sucesso para a sua carreira profissional. Tá bom, muito obrigado. Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, estar fazendo esse bate-papo saudável, tranquilo. E a orientação que eu tenho que dar para todo mundo é o quê? Fazer uma dieta saudável, né? Atividade física regular, fazer acompanhamento médico regular. Se não tiver nenhum tipo de doença anual, aqueles pacientes que já têm alguma doença instalada, né, procurar o seu médico e pedir a melhor orientação que for, né, e o acompanhamento adequado também. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Ok, Júnior Cherene, muito obrigado a você.